Olá, eu sou Fernando Marinho e vou apresentar o artigo Pichações Embucetadas, Mensagens Visuais de Resistência Popular e Feminista. Esse artigo foi preparado por mim e por Marjorie Garrido Severo, que também foi orientadora da pesquisa, né? O artigo apresenta alguns dos resultados da pesquisa realizada no mestrado em Culturas Populares da Universidade Federal de Sergipe sobre pichações em Aracaju entre 2019 e 2021, a fim de entender se e como elas constituem-se mensagens visuais poéticas de atos de resistência feminista. Utilizamos o conceito de ato de resistência como cultura popular de Chauí e a noção dos níveis da mensagem visual de Dondes para analisar os aspectos visuais das pichações. Aqui a gente apresenta as 6 pichações feitas por mulheres pichadoras na cidade de Aracaju. Então, aqui é o picho Buceta Alada, o picho Buceta Mulher Somando na Rua, o picho Juno, o picho Coragem, o picho Chibilte e o picho Buceta com Asas. Assim, configuramos a questão norteadora da pesquisa. As pichações Buceta Alada, Buceta Mulher Somando na Rua, Juno, Coragem e Chibilte constituem mensagens visuais de atos de resistência. Desenvolvemos a investigação em 5 etapas: mapeamento fotográfico, fundamentação teórica, definição do corpus da pesquisa, entrevistas semi-estruturadas com as pichadoras e estudo das pichações. Essa apresentação está dividida em 4 tópicos. A introdução acabamos de realizar. Então, a gente vai seguir para a pichação da criminalização ao ato de resistência, as mensagens simbólicas nas pichações, o corpo feminino como resistência e, por fim, as considerações. A pichação é entendida muitas vezes pela sociedade como vandalismo, depredação, uma ação criminosa à cidade. O Código Civil Brasileiro, na lei número 12.408, de 25 de maio de 2011, no artigo 6º, criminaliza o ato, pichar ou, por outro meio, compuscar edificação ou monumento urbano, pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A despeito da sua criminalização, observamos a pichação enquanto ato artístico de subversão, protesto, denúncia, feita para uma afirmação política, uma contestação ao status quo, ou algo menos militante, mas bem mais humorado, como uma brincadeira, um deboche, mas certamente uma necessidade de se comunicar por meio do espaço urbano. Nesse sentido, apontamos os estudos de Célia Antonassi Ramos, quando se refere à pichação como imagens tatuadas no corpo da cidade, de caráter popular, por assim dizer, democrático, apontando que o muro vira mural, suporte para manifestações de todo e qualquer cidadão. Aqui apresentamos a noção de pichação como ato de resistência a partir de Chauí, que compreende a cultura dita popular como resistência a partir de 3 aspectos: ações deliberadas de resistência, atos de resistência difusa e resistência em ações coletivas ou grupais. Sendo assim, as pichações aqui estudadas podem ser entendidas como ação de resistência difusa, ora, utilizando a irreverência mais evidente em Buceta Alada, Chibilte, Buceta Mulher Somando na Rua e Buceta com Asas. Ora, questionando o patriarcado como em Juno e Coragem, pelo uso do símbolo do feminino, o espelho de Vênus, em substituição à letra O. A compreensão da cultura popular como resistência em Chauí vai evidenciar a luta de classes. Entendemos que a cultura popular em Chauí é a cultura apartada, rechaçada, é a cultura que é subjugada pela classe dominante. Compreendemos a pichação como ato de resistência a partir das considerações de Chauí e depoimento das pichadoras. A pichadora de Buceta Alada, ao falar sobre o motivo que a levou a realizar o picho, declara que surgiu dessa inquietação, das pessoas falarem que se sentiam mal quando viam uma rola, um pinto desenhado. É tão incômodo para a gente, então eles vão se incomodar agora, porque eu vou fazer nos muros da cidade uma buceta. Foi basicamente isso. Já a pichadora de Júnior e Coragem, do picho Júnior e Coragem, associa a experiência à construção de um mapa mental da cidade. Bicicleta e picho foram me fazendo aprender a andar na cidade também. Então, eu ia explicar para alguém onde é que entrava. A única coisa que eu conseguia lembrar era o picho que estava na parede, sabe? Ali é um lugar, por exemplo, que eu vou lembrar sempre como é que chega, porque eu fiz o meu próprio caminho nele.
A pichação é uma coisa mágica, é a voz da rua, é a arte mais democrática que existe. A pichadora de Chibute diz: não gosto muito de desenhar, gosto de escrever, mas no picho, nessa escrita, no sentimento dessa escrita e tudo mais, acabei criando uma relação e a forma como enxergo é justamente com um recorte de arte. E cada dia mais entendo as camadas e a profundidade disso. Diz ainda, é uma forma de expurgar, é uma forma de mostrar que eu estou na cidade, que eu sou visível, que aquele território também é meu. A partir dessas falas, entendemos que a pichação pode ser uma ação para incomodar, se apropriar de si mesmas e de seus direitos, ocupar a cidade como voz da rua, como uma ação democrática contra a ideologia dominante, como uma ação de revolta. Essas são evidências do picho como resistência. As mensagens simbólicas nas pichações, o corpo feminino como resistência. Procuramos associar as 6 pichações na especificidade de formas, manifestações expressivas, materialidade urbana, dentro de seus contextos políticos e estéticos, a partir dos estudos sobre os níveis da mensagem visual de Donis. A mensagem visual pode ser representacional, abstrata e simbólica. Donis ainda ressalta que esses 3 níveis se interligam e se sobrepõem, porém há possibilidade de distinção entre eles. Entendemos que as 6 pichações estão relacionadas ao nível simbólico, sendo assim, destacamos os desenhos dos pichos Buceta Alada, Juno, Coragem e Buceta com Asas. O picho Buceta Alada traz uma apresentação simplificada da vulva ladeada por asas. Em poucos traços, a pichadora definia a anatomia feminina. Do mesmo modo, ela procedeu com o desenho das asas. Diferentemente, acontece com os pichos Juno e Coragem, que correspondem ao segundo caminho definido por Donis, o da abstração pura, pois as letras também são símbolos abstratos relacionados a uma convenção. O símbolo do espelho de Vênus, que foi reduzido a um círculo com linhas ortogonais. Chibilte e Buceta Mulher Samba na Rua também são convenções porque fazem uso de letras, então tem um caráter simbólico mais evidente. Compreendemos que todos os pichos apontam de diferentes modos para o corpo feminino. Afirma o corpo feminino justamente pelo órgão que, na passagem do matriarcado para o patriarcado e sua mudança de feição no capitalismo, foi um dos motivos principais para o confinamento da mulher no ambiente privado. Assim, em torno do termo buceta, encontramos o termo embucetar, com as acepções de misturar, confundir, como também acabar, destruir, ficar furiosa. Daí o termo embucetada, que além dessas acepções também inclui a significação de excelente e de primeira qualidade. Essas acepções relacionam-se também com os pichos realizados pela pichadora de Juno e Coragem. Eles enfocam o corpo da mulher na pele da cidade, marcada por relações assimétricas. Nesse sentido, a mulher continua marginalizada. Em síntese, entendemos que o corpo feminino simbolizado é livre pelo uso das asas, é identificado pelo uso do nome da pichadora Juno, está em movimento o termo coragem, que é um estímulo para as mulheres que andam na rua, é belo a pichação chibilte, que reúne a palavra chibil, um termo regional, e beauty. É alegre, o humor presente no neologismo chibilte e é coletivo, como em buceta, a mulher somando na rua. As nossas considerações, dentre as considerações do artigo, a gente destacou esta. Compreendemos tais pichações como embucetadas na medida que utilizam signos do próprio corpo, simbolizado como livre, identificado, em movimento, belo, alegre, coletivo, ao passo que se enfurecem e protestam contra o sistema capitalista patriarcal. Agradecemos, então, e deixamos aqui o nosso contato para futuras mensagens.